Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas deputados, Engenheiro Firmino Cordeiro e doutora Vânia, dizer duas ou três coisas, porque praticamente vocês disseram quase tudo aquilo que eu tinha aqui de notas para vos perguntar, mas havia aqui algumas matérias que eu ainda assim gostava de perceber melhor. Esta figura é uma figura que a AJAP, de facto, vem falando há muitos anos nela, e é uma figura que, de facto, teve uma evolução. Inicialmente uma preocupação maior com a agricultura e os jovens agricultores, e depois, como foi dito aqui muito bem, foi evoluindo para uma solução de diversificação económica dos próprios territórios rurais. E é engraçado que, por vezes, as pessoas acham que quem está na oposição está sempre a criticar e a dizer mal, e, neste caso, eu tenho que dizer que o governo do Partido Socialista foi feliz quando avançou com esta figura. Aliás, quando nós lemos o preâmbulo do Decreto-Lei 9/2019, de 18 de janeiro, eu chamo a atenção para um parágrafo que diz o seguinte: o Programa Nacional para a Coesão Territorial, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 72/2016, de 24 de novembro, prevê várias medidas de desenvolvimento do território, designadamente a medida número 2.35, relativa à criação do Estatuto do Jovem Empresário Rural, com a qual se pretende fomentar apoios de instrumentos de política a conceder a jovens que se queiram instalar em espaços rurais. Também o Plano Nacional para a Juventude, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros número 114-A/2018, de 4 de setembro, prevê na sua medida número 180 a definição de um conjunto de incentivos orientados para atrair e fixar jovens nas regiões rurais no âmbito do Estatuto do Jovem Empresário Rural. Ou seja, isto não foi feito, digamos assim, sem ser devidamente pensado. Isto parece ter aqui um pensamento estratégico. E, portanto, quando o Decreto-Lei número 9/2019, de 18 de janeiro, estabelece e define, de facto, o jovem empresário rural e, inclusive, sugere algumas medidas de apoio, todos nós facilmente concordamos com o que está aqui. Mais à frente, ainda em 2019, pela Portaria 143/2019, o Governo vem definir a forma como reconhece e atribui o título de jovem empresário rural. Ora, estava eu a estudar isto, já no final do ano passado, a propósito do Orçamento de Estado, e recorda-me que fiz uma pergunta à Sra. Ministra da Coesão Territorial, porque houve algo que me deixou espantado. É que, apesar de o GER já ter um certo caminho, uma certa vida, a verdade é que, até 30 de setembro de 2022, apenas 915 candidaturas tinham sido reconhecidas com o título de Jovem Empresário Rural. O que é que sucede? Há bocadinho, antes de vir para aqui, voltei a ir ao site da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural e constatei que apenas, até agora, subimos para 936 títulos, 662 de pessoas individuais, 274 de pessoas coletivas. O que nos faz concluir que a forma como os apoios foram concebidos ou como a figura foi promovida não foi a melhor. Porquê? Porque foram muito poucos, de facto, os aderentes a uma figura que me parece que era francamente importante para reter e instalar jovens no mundo rural. E se nós nos estamos sempre a queixar que o mundo rural está claramente envelhecido, que o tecido agrícola, inclusive, está claramente envelhecido, sendo considerado um dos mais velhos, um dos mais envelhecidos da União Europeia, tínhamos aqui, efetivamente, um bom instrumento para promover e para fazer com que tivéssemos, efetivamente, pessoas nos territórios rurais que pudessem ser parceiros não só da produção agrícola, mas também da produção florestal.
Alguém aqui dizia, e muito bem, que, por exemplo, os incêndios também se previnem com pessoas no interior, com pessoas no mundo rural, com pessoas próximas da floresta. Ora, e de facto, o governo do Partido Socialista frequentemente tem boas ideias, mas depois, quando chega a altura de as implementar, é um verdadeiro desastre. Porque eu, sinceramente, tenho muita dificuldade em perceber como é que é possível, ao final, praticamente de 4 anos, só terem sido emitidos 936 títulos. Apenas 936 títulos reconhecidos de jovem empresário rural. Portanto, acho que aqui alguma coisa está mal. Depois, é preciso não esquecer que o Ministério da Agricultura tem, efetivamente, a grande responsabilidade de tudo isto. E porquê? Porque, de facto, é a Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural quem tem a obrigação, não só de fiscalizar a manutenção dos pressupostos do jovem empresário rural, mas para lhe atribuir também esse título. Daí que, se calhar, faz sentido que, nesta altura, o Ministério da Coesão Territorial, e eu fiz essa pergunta diretamente em nome do PSD, por altura do Orçamento de Estado, à Sra. Ministra Ana Abrunhosa, e ela, de facto, foi clara na resposta, que sim, que o Ministério da Coesão Territorial, e até virou-se para a Sra. Secretária de Estado, Isabel Ferreira, tinha a obrigação também de se envolver neste processo para lhe dar mais vida, mais valor. Ou seja, chegados aqui, o que é que eu gostava de perguntar? Primeira pergunta, de forma muito clara. O que é preciso fazer? O que é que, na vossa opinião, pessoas que representam aqui a JAP e, portanto, não só a agricultura como o mundo rural, para que esta figura seja efetivamente capaz de ser um instrumento dinamizador do mundo rural e de fazer com que os jovens tenham vontade não só de se instalar no mundo rural, de ir para o mundo rural, mas de permanecer no mundo rural. Segunda questão, que outro tipo de entidades é que entendem que é preciso envolver para que esta figura ganhe dimensão? E uma terceira pergunta, e aqui falou nos municípios, falou nas CCDRs, que me parece ajustado. Admito que outras entidades possam ser também incorporadas aqui, mas gostava ainda de uma terceira questão que me fosse respondida, que é que tipo de apoios é que acham que são necessários? Basta tão só discriminação positiva fiscal, por exemplo, criando condições para que as pessoas pudessem ter o IRS mais baixo ou o IRC mais baixo, se fizessem, digamos assim, a instalação das suas empresas, das suas atividades económicas, já vou, no mundo rural? Será que isto era suficiente? Ou era preciso também algo mais, tipo prémios à instalação, como se fez em tempos a propósito do jovem agricultor? Por agora, eram estas as perguntas. Muito obrigado.